Olá, ou melhor, Kairete. Sou o professor William e estou aqui hoje para apresentar a vocês o curso de grego do Instituto Angelicum. Gostaria de mostrar para vocês o material com que vamos trabalhar, tratar um pouquinho sobre a língua grega e fazer algumas outras considerações. Bem, em primeiro lugar, que grego nós vamos estudar ao longo do nosso curso? Será que depois do nosso curso você poderá fazer aquela tão sonhada viagem para a Grécia e utilizar o grego que você aprender nas ruas para falar com as pessoas no dia a dia? Mais ou menos. Você poderá fazer a sua viagem para a Grécia, certamente. Mas o grego que vamos estudar não é exatamente o grego moderno, o grego que é utilizado ainda hoje lá na Grécia. Não, trata-se do grego que recebe um nome genérico de clássico, na variante ática, que eu vou explicar já já o que tudo isso significa. Mas é um curso voltado para a formação literária, tornar você, aluno, um bom leitor de textos clássicos escritos em língua grega. Vamos ver onde era falado o grego que nós vamos estudar. E vamos tratar um pouquinho também das variantes existentes. E eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que eu sei que os alunos costumam ter antes mesmo do início do curso. Vejamos aqui o mapa. Temos aqui um mapinha da Europa, como vocês podem perceber. E aqui nós temos destacado em vermelho os lugares onde houve colonização grega. Senão, a resposta à minha pergunta seria muito fácil. Onde se falava o grego antigo? Antigamente, na Grécia, né? Claro, é evidente que na Grécia, naquilo que nós hoje conhecemos por Grécia, era o local onde o grego, a língua grega se desenvolveu. Mas não ficou restrita, a língua grega não ficou restrita somente àquela parte oriental da Europa. Não, os gregos fundaram colônias, vejam, no sul da Itália, nas ilhas aqui do Mar Mediterrâneo e também ao longo de algumas regiões de onde hoje é a França e na Península Ibérica. Bem, em todos esses lugares houve colonização grega. Evidentemente que a mistura dos gregos colonizadores com alguns elementos de outras tribos, de outros povos, fez com que surgissem novos idiomas, fez com que surgissem novas línguas ou fez com que o próprio grego sofresse algumas variações dialetais. Ou seja, a maneira de falar o grego da Grécia era um pouquinho diferente da maneira de falar o grego nessas outras regiões. Mas é justamente esta difusão da língua grega, através desta colonização grega, que nós vamos ver a formação ou a contribuição do grego para a formação de diversos idiomas, como, por exemplo, o latim. O latim vai ser grandemente influenciado pela cultura helênica, pela cultura grega. Vemos que houve colonização grega também aqui na região do norte da África e na costa marítima ali, no litoral de um trecho da Ásia. Vejam, quando nós falamos colonização, evidentemente que isso não deve ser entendido no mesmo sentido do que aconteceu nos séculos XIV, XV, XVI e depois, posteriormente, lá no século XIX, o chamado neocolonialismo. Nada disso. A colonização grega consistia na formação de cidades independentes que foram surgindo ao longo do tempo, oriundos, evidentemente, de uma cidade ali na própria Grécia, então de uma cidade, por exemplo, de Corinto, migrava um povo para uma outra região e iriam fundar uma outra cidade que seria independente da anterior. Devedora da anterior somente no que se refere a culto, à língua grega, mas lembremos-nos de que os gregos constituíram cidades-estados absolutamente independentes entre si, mantendo como traço comum, entre outras coisas, a língua, o idioma. Bem, e o grego, então,
desenvolveu-se em diversos dialetos. Tá? Houve o dialeto jônico, o dialeto eólico, o dialeto dórico, mas nos tempos de Cristo surgiu uma forma de grego chamada grego koiné, que é o grego comum, a língua comum, que foi aquela difundida nos tempos de Alexandre o Grande, tempos posteriores a Alexandre o Grande, foi a forma da língua grega que mais se difundiu e recebeu o nome de koiné. O grego que nós vamos estudar no Instituto Angélicum, no nosso curso, é o grego, o dialeto, melhor dizendo, o dialeto do grego que nós vamos utilizar é o dialeto ático. O dialeto ático, que era falado aqui em Atenas e arredores. E por que nós vamos estudar o dialeto ático? Porque é neste dialeto que foram escritos os textos mais conhecidos que foram legados pelos gregos, né? Além do mais, trata-se de uma forma um pouco mais palatável de ser aprendida. É menos árduo, o dialeto ático é menos árduo do que os demais dialetos. E ele acaba sendo um dialeto central. Por quê? Porque através do aprendizado do ático, você não terá dificuldades para ler textos escritos em outros dialetos. Não terá dificuldade praticamente nenhuma, salvo alguma coisa de vocabulário, alguma coisa de sintaxe, mas por você já conhecer o grego na forma ática, você certamente saberá compreender aonde o que está sendo dito ali no texto e qual é a variação que está sendo aplicada ali. Até porque no curso nós também trabalharemos com algumas dessas variações. Então, vejam, o ático é um excelente começo porque ele vai fazer a ponte entre dialetos anteriores e dialetos posteriores, formas que o grego vai adquirir posteriores ao grego ático. Então, quem sabe o grego na forma ática é capaz de ler um texto koiné sem grandes dificuldades. Então, aqui eu já respondo também aquela pergunta: que tipo de textos eu estarei apto a ler depois de concluir o curso no Instituto Angélicum? Bom, praticamente todos os textos que os gregos nos deixaram. Então, nós poderemos ler Homero, Hesíodo, poderemos ler os historiadores, Tucídides, Heródoto, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos e vários outros, os autores de peças de teatro, como Sófocles e Eurípides, isso para não mencionar a Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento, o Novo Testamento, que foi composto em grande parte em grego, com exceção do livro de Mateus, do Evangelho de São Mateus, que foi composto originalmente em hebraico, mas a forma mais primitiva que nos chegou foi a tradução para o grego, e os textos da patrística. Lembremos-nos de que o grego foi o grande veículo da comunicação, da explicação, o grande veículo literário do cristianismo ao longo dos primeiros séculos. O latim só vai despontar lá no terceiro século. Então, são aí praticamente, são mais de 200 anos de monopólio grego nos textos cristãos. E muita coisa extremamente rica foi produzida neste período. Depois da patrística, a língua grega ainda vai continuar sendo utilizada para os mais diversos fins, até o seu ressurgimento glorioso no Renascimento, com homens como Erasmo de Roterdã. Bem, então, o grego ático é a chave que nós vamos utilizar para abrir um baú de tesouros, não só composto em grego no dialeto ático, mas também nos demais dialetos, nas demais formas que o grego foi adquirindo ao longo do tempo. E, evidentemente, se você tiver interesse em estudar o grego moderno, seu trabalho será facilitado com bastante força, né? Será muito facilitado. Muito bem, vamos ver agora o livro que nós vamos utilizar para o nosso estudo
da língua grega, né? Que livro nós utilizaremos? Nós utilizaremos como texto base o manual chamado Atenaze, certo? É um livro aclamadíssimo por todo mundo, usado por milhares de pessoas, com resultados excelentes para o aprendizado do grego. O livro Atenaze, como vocês podem ver, está em inglês, tá? Mas não é necessário um conhecimento prévio da língua inglesa, já que eu fornecerei traduções das partes mais complicadas, traduções das explicações. E a aula em si será também linha a linha. Então, o fato do material estar em inglês não é para nós nenhuma dificuldade, já que teremos o auxílio da tradução em português dos pontos mais importantes. E, durante as aulas, haverá explicação do livro de página por página, e então as dúvidas serão tiradas ali também. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Este é o livro que vocês devem adquirir, Atenaze, livro 1, porque o curso de grego estará composto em duas frentes, certo? O livro 1 e o livro 2. Por hora, vamos focar no livro 1, no Atenaze. Bom, vejamos aqui um passeio rápido pelo livro para mostrar para vocês como nós vamos trabalhar com ele. Vejam só, o livro começa explicando sobre o alfabeto grego, sobre os sinais da língua grega, os símbolos que são utilizados na escrita. Aqui há uma cronologia, um mapinha. A minha versão eletrônica não está tão nítida, mas acredito que esteja sendo possível ver a página com certa clareza. E nós já vamos começar desde a primeira lição com textos em grego, com parágrafos em grego que vão contar a história para nós de Dicaiópolis. Vocês vão descobrir quem é este Dicaiópolis e em quais aventuras ele vai se meter ao longo da narrativa. Então, teremos a parte, aqui no caso, a parte alfa, né? Quer dizer, a primeira parte do texto, do primeiro capítulo. Depois, uma explicação gramatical. Depois, nós temos um texto de cultura, né? Um texto que abarca, que trata de algum aspecto cultural da Grécia Antiga. Em seguida, a segunda parte, o segundo texto daquele capítulo, a parte beta, por assim dizer, daquele capítulo. Depois, nova explicação gramatical, né? E um texto extra, é muita leitura para que vocês se acostumem com a língua grega, vários exercícios, e aqui, sempre, sempre, sempre nós teremos trechos de grego clássico, dos mais variados autores, com trechos compostos nos mais variados dialetos. Por isso que eu disse para vocês, vamos ter o ático como norte, mas, vez ou outra, vamos olhar para os demais dialetos para pegarmos as especificidades que eles têm, e para que isso não seja um entrave na nossa leitura. E também teremos trechinhos em cada capítulo do grego dito koiné, o grego utilizado no Novo Testamento, na Septuaginta e na Patrística. Certo? Então, vocês vão se acostumar com as mais variadas formas da língua grega. E aí, gostaram? Então, contamos com vocês no nosso curso de grego no Instituto Angelicum. Certo? Um forte abraço, fiquem com Deus, kairete!